Bem-vindo a mais um programa, Entrevista Sérgio Silva, onde a gente vai apresentar mais um tema do seu interesse. Hoje nós vamos conversar sobre os novos empregos, as novidades de uma cidade inteligente, mas antes eu quero agradecer aí o apoio cultural das empresas como Drogaria Catarinense e os seus 100 anos full porte, tecnologia na exportação, na importação, através do nosso porto de São Francisco. Também a Zibel, a imobiliária do aluguel, a Zibel, fica na rua Max Colim. E a IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que fica na rua Blumenau, com plantão finais de semana, sábado, domingo. Portanto, você vai lá, feriado, você pode consertar o osso ou verificar se está tudo em ordem com os ossos do teu corpo. Eu estou com o Roger, ele que é um especialista na famosa startup. A gente vai primeiro explicar o que é isso. E depois vamos conversar sobre cidades inteligentes e também as profissões do futuro, aquelas que ainda estão aí por vir. Tudo bem, Roger? Tudo bem, Sérgio? Tudo bom? Tudo Obrigado por nos dando a entrevista no seu tempo precioso. Imagina, eu que agradeço. Roger, tu é natural da onde? Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Opa! Sou gaúcho. E como é que tu viesses parar aqui em Joinville? Eu vim a Joinville fazem 12 anos. Né? 12 anos? Justamente uma vaga de trabalho, eu acabei me mudando para cá de mala e cuia e estou até hoje. Mas fazendo o quê? Quando tu saiu do Rio Grande do Sul, tu não foi aqui tratar de cavalos crioulos, né? Tu não veio para cá para fazer churrasco, imagino que foi diferente. Foi diferente, mas acabou-se, em alguns momentos a gente fez um pouco dessa interação, né? Voltando ao tradicionalismo aí, isso. Mas o que tu viesses fazer aqui? Eu vim para trabalhar no ramo de automotivo. Eu era técnico alinhador na época, então a gente conseguiu uma vaga para cá, isso em 2006. Mas tinha já fábrica de alguma coisa relacionada com automóveis aqui na cidade? Tinha, na verdade, é um centro automotivo que estava trazendo para Joinville um sistema de pneus remoldados na época. Então não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas enfim, esse foi o contexto, né? E nesse centro automotivo, eu como atuante na área técnica, né, automobilística, eu acabei vindo para trabalhar nesse centro automotivo e tocando a parte de alinhamento computadorizado, enfim, então ali começou-se a questão da tecnologia. Com computadores. Com computação. E aí, o tempo passou e você hoje é um especialista em startup. Vamos explicar o que é a tal da startup, né? Bom, startup é um nome dado, né, para as novas empresas nascentes, ou seja, são empresas pequenas compostas por 2 ou 3 sócios fundadores e que utilizam as tecnologias exponenciais, né, para criar novos modelos de negócio e fazer a chamada disrupção nos modelos de negócios tradicionais. Difícil, né? Vamos explicar isso, vamos quebrar esse pedacinho. Vamos quebrar. Então a disrupção e startup, né? O que tem a ver? A startup ela vem justamente, né, essa composição de negócio, ou seja, é uma empresa diferente, é uma empresa nova, porém composta com poucas pessoas, né? E essa empresa ela usa as novas tecnologias para vir fazer o rompimento num modelo de negócio tradicional. Né? Fazer diferente, né? De maneira diferente, inovar, né? E isso acaba criando a disrupção que a gente vê muito falar hoje. Então, uma pessoa que tem uma ideia, jovem, uma pessoa mais velha, tem uma ideia de algo que não tem ainda no mercado, mas ele não tem o apoio, o dinheiro suficiente para dar o start disso, né? Para começar esse novo negócio. Certo. E a partir disso, então, ele vai buscar alguém que possa ajudá-lo financeiramente e em algum lugar que ele possa ir trabalhar. Estou correto? Correto. E esse startup é um fenômeno, né, um mercado que não é apenas aqui em Joinville e no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Todos os cantos do mundo, o mundo está querendo novas ideias. Isso, correto. A pessoa tem, por exemplo, quem está nos assistindo, eu tenho, Sérgio, a ideia de alguma coisa diferente. Qual é o primeiro passo que ele deve fazer? Bem, hoje a gente tem em Joinville... O primeiro passo que ele pode dar, né? Fazer, isso, Em Joinville hoje a gente tem alguns locais específicos, né? E vários eventos acontecendo, que são, por exemplo, as próprias aceleradoras, nós temos a Softville, né? O Agora Tech Park foi inaugurado agora pelo Perini. Então são centros de inovação, né? São incubadoras que a pessoa pode começar a visitar e frequentar justamente para como que eu monto essa minha ideia, como que eu apresento essa minha ideia, né, para o mercado, ver se
essa ideia ela é bem vista pelo mercado, se a gente consegue otimizar essa empresa, digamos assim, essa ideia e transformar essa ideia num negócio, um negócio que seja sustentável. Então esse é o primeiro passo, você passar a se inteirar desse mundo de tecnologia, de startup, né? No segundo passo, você acaba montando um pitch, né? Um pitch da tua ideia. O que é o pitch? O pitch é uma apresentação de no máximo 5 minutos. Né? Qual que é o problema que você quer resolver, qual que é a solução que você está levando para o mercado para resolver esse problema que o mercado tem, né? E aí o modelo de negócio, como que você vai monetizar, né? Quanto que o cliente pagaria pelo teu produto, serviço, enfim. Então existem alguns passos bem básicos que são fundamentais para comprovar se essa tua ideia realmente é uma ideia inovadora, se ela é um modelo de negócio sustentável ou não. Né? E aí você está falando muito na questão da informática, do computador. Então, as principais inovações vêm desse segmento, ou se eu quero criar um produto novo de uma fábrica ou de algo que seja palpável, o princípio é igual? Eu também posso dizer, eu quero construir alguma coisa, uma ideia nova, ou é sempre via computador? Assim, existe os modelos de inovação que a gente fala. Então existe, por exemplo, 2 modelos que a gente pode tentar explicar melhor esse assunto. Existe hoje um modelo de inovação incremental, que é justamente você tem uma fábrica, uma produção em massa, enfim, e você quer fazer uma melhoria no teu produto, no teu serviço, né? Então isso chama-se de inovação incremental. E a inovação de borda. O que é a inovação da borda? A inovação da borda é a famosa startup. Que você, por exemplo, eu tenho um problema dentro da minha indústria, dentro do meu negócio, e eu quero resolver esse problema de maneira diferente. Ou seja, mais inovador, utilizando as novas tecnologias. Então ali de dentro pode-se nascer uma startup. Você pegando esse problema, você traz esse problema para fora da empresa, né, e aí você implementa o modelo da validação. Né? Você faz a validação da ideia junto ao mercado, você recebe feedbacks e aí você vai ajustando essa tua ideia até que ela se forme um produto novo, né, um modelo diferente, e dali pode nascer uma startup. Mas isso diferente. Vale para fábrica, vale para comércio? Para qualquer ramo de negócio. Para qualquer ramo de negócio. Daqui a pouquinho eu volto, vamos falar ainda sobre as novas profissões, que algumas não existem. E também eu vou falar aqui sobre a cidade inteligente, novas tecnologias para realmente fazer com que a cidade mude a teu benefício. Um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta com o nosso programa, hoje conversando com o Roger a respeito do mercado futuro de empregos. Você já viu no bloco anterior o que é uma startup e agora vamos falar sobre cidade inteligente. Mas antes, quero lembrar que eu estou aqui com a Drogaria Catarinense, um apoio cultural. Eles têm 100 anos de uma belíssima história e, portanto, o atendimento é especial. A Full Port de São Francisco do Sul, com fronteiras para todo o mundo. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, onde você consegue, inclusive, atendimento no final de semana, feriados, que fica na rua Blumenau. E Zibel, a imobiliária do aluguel. Aluguel aonde, seu Silva? Lá na Zibel, que fica na rua Max Colim. Roger, cidade inteligente. A gente pode imaginar, puxa vida, mas hoje em dia, será que uma cidade pode, ela sim, ter inteligência? Né? Como é que vai funcionar, ou como é que funciona isso? O assunto cidade inteligente ele é um assunto bastante amplo. Né? Hoje existem mais de 10 tipos de definições de cidades inteligentes, né? As famosas Smart Cities. Né? Então assim, a cidade inteligente, na verdade, o conceito
deveria ser onde o cidadão se sente em que todo o serviço, toda a estrutura da cidade corresponde ao favor dele. Então é muito difícil, às vezes, nossa cidade é uma cidade inteligente. Pô, mas quem tem que dizer isso é o próprio cidadão, né? Eu ouço alguns prefeitos, inclusive, falando e chamando as suas cidades de cidades inteligentes, apenas por estarem trocando a iluminação pública por LED. Isso não é cidade inteligente, ela está dentro do contexto, sim, mas ela é eficiência energética. Certo. É necessário, sim. Fica melhor e mais barato no menor consumo. Mas a cidade inteligente hoje ela tem que ter o foco no cidadão, né? O cidadão no centro de você elaborar um projeto de cidade inteligente, né? Justamente priorizando o quê? A melhoria da qualidade de vida, transporte, sustentabilidade, enfim, aí uma série de outros requisitos, né? Você tem aqui aí um exemplo, né? Você falou agora de iluminação por LED, o que é? Então, Sérgio, nós desenvolvemos inclusive um sistema, uma das nossas tecnologias, nós desenvolvemos esse driver fotoelétrico, um fotossensor, e dentro desse fotossensor ele tem algumas tecnologias, alguns sensores. Justamente o que? Para otimizar, né, o sistema já de iluminação pública, ou seja, os postes já estão, ou seja, os ativos já estão ali, a infraestrutura já existe. Está lá um poste, vamos pegar aqui uma luminária, peça aqui, ó. Isso. Pesado que está no meio. Esse aqui é uma luminária, deixa eu mostrar aqui. Isso. Essa que você tem na rua, né? Nos postes, dá a impressão que é tão pequenininho lá em cima, né? Mas é um monstro. E aqui em cima, ela fica assim, né? Você pode observar. Aqui em cima, elas já vêm de fábrica com essa espécie de tomada. Já vem assim, certo? Isso, é um padrão 7 pinos que a gente fala. Para que serve essa tomada? Por que ela vem de fábrica com isso? Então, é justamente para você tornar o sistema luminária mais inteligente, né? Aqui você tem esses pinos, então no caso você encaixa os pinos de acordo. Deixa eu só achar o ponto tem um certo, maior né? Aqui, isso, tem um maiorzinho aqui. Então você encaixa ela aqui, e aí a maioria das luminárias que a gente vê hoje nas cidades, ela tem só a função de fazer o fotossensor, ou seja, escureceu, a lâmpada liga. Liga e desliga sozinha. Isso. O que a gente fez, né? A gente implementou tecnologias aqui, sensores justamente de, por exemplo, sensor de temperatura, medição de tráfego, né? A questão de ter um acelerômetro, um GPS, um giroscópio. Então você passa a ter outras informações que até então você não tinha, em cima de uma tecnologia que já existe na cidade como um todo. E aí com essa informação, ou seja, com esses dados, você pode justamente utilizá-los para melhorar e entender a dinâmica da cidade e poder justamente melhorar o trânsito, por exemplo, né? Tornar os semáforos mais inteligentes, por exemplo, né? Criar novas rotas de trânsito, né? Justamente para melhorar a mobilidade da cidade, né? Isso tudo nós estamos desenvolvendo algumas outras aplicações na nossa plataforma. Nós desenvolvemos uma plataforma de cidades inteligentes, né? Então deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples, né? Você já tem isso daqui na rua, certo? Essa peça aqui, né? Ele, aliás, aqui dentro tem menos funções, é uma fotocélula. E vocês elaboraram aqui outros equipamentos, né? Outros circuitos que faz com que a luminária passe a ter novas funções, que não apenas iluminar. Isso. O que mais que ela pode fazer, por exemplo? Então, outro benefício, por exemplo, para a própria gestão pública é a questão de baixar o custo no contrato de manutenção. Por quê? Porque a lâmpada se torna inteligente. Então ela avisa quando ela deu problema, ou ela avisa, por exemplo, se ela está apagada à noite, ou se ela está ligada durante o dia. Então são outras funcionalidades que justamente acabam melhorando o sistema de iluminação como um todo. O que mais? Outra questão, você pode programar a dimerização dessas luminárias. Então, ou seja, justamente para você melhorar a eficiência energética da cidade. Isso. Então ela pode ser um pouco mais forte, digamos assim. Isso. Pode ter um pouco mais de luz ou menos luz. Isso, você pode parametrizar isso no sistema para que, por exemplo, quando começa a escurecer, ela não precisa ligar 100% da sua capacidade. Ela pode ir ligando gradativamente. E aí outro exemplo que algumas cidades já estão adotando é justamente, então da meia-noite às 4 da manhã, por exemplo, eu programo para a luminária ter 50% só da sua energia, né, a sua capacidade. E nos pontos em que tem o sensor de movimentação, ela automaticamente, então, detectou o movimento e ela volta para os 100%. Então, passou o movimento e ela volta para os 50%. Além disso, tem mais alguma coisa?
Aí tem outras tecnologias que a gente está trabalhando ainda, inclusive. Então são coisas futuras que a gente vai implementar. A pessoa pode estar perguntando assim, mas o que tem a ver com a luz com menos intensidade, economia? Na prática, quem paga essa conta é o cidadão. É o cidadão, né? Que é a famosa COSIP que a gente, né, tem descontado lá na nossa continha de luz mensalmente. Então, se eu tenho uma iluminação que gaste menos energia, a princípio a cidade inteligente diz que o cidadão vai economizar. Essa é uma das fontes, né, de validação desse projeto como um todo. É justamente lá na frente você poder ter uma eficiência no sistema como um todo e você ter menos gasto com energia. Automaticamente o cidadão deve ser beneficiado desse desconto também, né? Bom, além da iluminação, que foi o caso que você nos demonstrou, existem outras tecnologias que a cidade pode apresentar para o cidadão. Tens algumas a apresentar, ou conversar, ou explicar, Roger? Então, dentro de um contexto de cidade inteligente, né, inclusive eu estava lendo um relatório agora do Ministério de Planejamento do Governo Federal, e esse relatório, inclusive, ele diz que apenas 1,2% dos serviços, né, públicos são através de aplicativos. Apenas 1,2%. Ou seja, mais de 30% ainda dos sistemas são de atendimento balcão. O cidadão precisa se deslocar até o local, né, para justamente fazer uma interação. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns países mais desenvolvidos, eles já vieram implementando tecnologias já desde 2007, 2008. Justamente para quê? Para começar a digitalizar os processos. Fazer com que o cidadão não precise mais se deslocar até o local para tirar sua dúvida, para fazer algum protocolo, enfim, né? Nesse caso, paga o IPTU, não precisa ir na prefeitura, mesmo que reclamar, faz pelo sistema. Se você vai pedir a licença de construção, seja ela para um prédio, para uma casa, também faz tudo pelo computador. Sim. Não precisa mais ir a lugar nenhum. Não. A ideia, né, de uma cidade inteligente é justamente proporcionar esse benefício para o cidadão. Porém, a gestão pública precisa se automatizar, ou seja, se modernizar, né? E a gente vê um movimento muito forte agora, principalmente em algumas cidades que a gente tem frequentado, né, e visitado, de começar a digitalizar os seus processos. A partir do momento que você digitaliza, né, qualquer processo, você passa a ter ele de maneira digital. E aí você pode justamente criar um aplicativo. Joinville está em que situação? Joinville, eu leio, que está bem a nível nacional, mas você acha que a gente pode avançar ainda mais? Joinville tem feito várias atividades justamente para automatizar alguns processos, sim, mas a gente tem muito que caminhar ainda, muito a evoluir, né? Não só Joinville, como outras cidades maiores também. E esse fenômeno está acontecendo, né? E eu vejo que isso, num futuro breve, a gente vai ver muita aplicação, muito aplicativo, justamente para melhorar o atendimento do cidadão junto aos órgãos, né? Pegando um exemplo, vou pegar o exemplo do Reino Unido. No Reino Unido hoje, por exemplo, em Londres, eles têm mais de 400 aplicativos, justamente priorizando a questão do atendimento público. Então, o cidadão... Aqui nós devemos ter quantos? Dá para calcular? Aqui em Joinville, você diz? Ou no Brasil, a média? Essa média que eu comentei, apenas 1,2% dos serviços são via aplicativos. Mas lá você falou que existem 400... uma cidade só. De serviços, mas Isso. Não tem uma quantidade, um indicador igual. Isso significa 30%, significa 40%? É mais de 70%. Mais de 70% já é digitalizado, né? Então, via aplicativo, via plataforma. Dando um outro exemplo vamos pegar Washington, por exemplo. Washington também digitalizou o seu serviço, mais de 20 agências, mais de 150 serviços online, que o cidadão pode entrar via aplicativo e fazer tudo, resolver tudo por lá. Inclusive com pagamentos de taxas, enfim, né, ter toda essa informação digitalizada. Aqui em Joinville eu sei que dos serviços, talvez com a maior demanda, agora, recentemente, o médico entra no sistema e já faz o agendamento dos exames do paciente. Então precisa fazer um exame de sangue, um exame de imagem, etc. Ele vai ali e o cidadão já sai com a sua hora marcada, evitando as filas de balcão, como você falou. Também, na área da educação, a pessoa que quer uma creche, não é, uma matrícula para uma escola, para um curso específico, enfim, também vai no sistema, não fala com mais ninguém. Eu acho que ainda o que está faltando mesmo na prefeitura, ou é o que mais
entendo que são as reclamações, é na área da construção. As licenças demoram, e aí não é apenas o sistema, né? Atrás do sistema é que o troço não anda. As informações já estão todas aí. Basta você passar a integrar essas informações para você justamente otimizar esse serviço para o cidadão e facilitar a vida do cidadão. Roger, eu conheço há de muito tempo já o famoso semáforo inteligente, já foi chamado de onda verde, certo? Em que, à medida que os carros tenham uma orientação, um fluxo maior no sentido, por exemplo, em certo horário, na Santa Catarina, o trânsito é maior se dirigindo ao sul do que saindo, ao sul, né, do que vindo em direção ao centro. As laterais, com menos carros, ficariam com o semáforo mais tempo fechado. E assim, vários outros, dependendo do horário, dependendo do fluxo, aquele que cruza com mais, com menos. É difícil você ter um sistema que deixe a cidade integrada, Roger? Não, não é difícil. Hoje existem várias aplicações, Joinville inclusive está utilizando uma das aplicações através do próprio Waze, né? Algumas melhorias que foram feitas na cidade de trânsito, ou que deveriam ser melhorias, né, pelo menos, foram com base em dados, informações dos usuários do Waze. Então assim, você tem várias fontes de dados e informações hoje. Basta você coletar esses dados, né, e utilizar esses dados justamente para entender a dinâmica da cidade, e aí, com base nesses dados reais, você passar a integrar com os semáforos e tornar os semáforos mais inteligentes. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente para, às vezes, num semáforo, né? O semáforo está fechado para mim, mas não tem... não tem carro nenhum. Então, por que o semáforo fechou? Pô, o semáforo podia ser inteligente na medida de que detectou, abre o sinal e você pode dar mais mobilidade. Se não vem carro no sentido, não é nem no sentido contrário, né? Na rua que cruza, claro, você pode andar com ela liberada. Isso. Através de sensores e o semáforo obedecendo isso. Isso. Inclusive essa tecnologia que a gente está desenvolvendo na própria luminária, uma das funcionalidades delas é justamente isso. Então, próximo dos semáforos você vai ter pontos de iluminação com um sensor de medição de tráfego. Então, que ele vai detectar o tráfego e ele vai poder deixar o semáforo inteligente, ou seja, você tornar o semáforo mais autônomo. Porque hoje os semáforos eles são configuráveis, então você coloca lá, vai ficar 2 minutos aberto no vermelho, vai dar mais 1 minuto no amarelo e assim por diante. Então o sistema não é inteligente, né? Mas a partir do momento que eu tenho mais informações de uma rede maior de pontos, eu posso tornar o sistema mais inteligente e aí redirecionar tráfego, enfim, justamente melhorando. Só para te dar 2 informações. Nos Estados Unidos, estima-se que os gastos a gente joga fora, põe fora cerca de 120 bilhões de dólares por ano em função dos congestionamentos. Em São Paulo, esse dado é de 50 bilhões. Né? Então, assim, é justamente o custo que a gente tem de ficar parado. A gente gasta mais dinheiro aqui no trânsito, no engarrafamento, do que no próprio Estados Unidos. Não, aqui 50 bilhões é o custo estimado em São Paulo e nos Estados Unidos é em torno de cerca de 120 bilhões. Ah, entendi. Isso. O seu Silva, até com números troca, né? Não sei como é que ele consegue aqui trabalhar, ainda bem que eu não sou matemático. Mesmo assim, por que tu entende que em São Paulo gasta-se menos do que nos Estados Unidos? Então São Paulo é melhor, tem menos trânsito? Eu estou dando, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? Brasil, eu estou dando só o dado de São Paulo. Uhum. O dado dos Estados Unidos é os Estados Unidos inteiro. Então, se nós país inteiro? O país inteiro. São dados estatísticos, né? Significa que só São Paulo gasta metade do que os Estados Unidos praticamente, praticamente. Então, se nós pegar isso a nível Brasil, cara, o nosso dado vai lá para cima. E uma das formas de minimizar isso é com os semáforos trabalhando de forma inteligente ou organizada ou mais simplificada. Uma das formas, né, de melhoria seria isso, né? As outras formas, né, por exemplo, é a integração do transporte público, né? Haver mais integração do transporte público, né? O que a gente não vê nas nossas cidades. Mas é justamente, de novo, hoje para você fazer uma gestão melhor, seja na empresa, na iniciativa privada ou na própria gestão pública, você precisa ter dados hoje. Uhum. Hoje a gestão precisa ser com base em dados reais. Não tem essa de chutar. Não. O vereador pediu, o prefeito quer, e eu não estou me referindo nem apenas a Joinville ou a região, estou falando do Brasil inteiro. O contexto geral, correto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as profissões do futuro. Elas existem e estão começando agora. Um instantinho só, nós já voltamos.
história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. De volta ao último bloco agora, nós vamos falar sobre as profissões do futuro. O Roger está publicando um livro que trata exatamente desse assunto. Tem coisa que não existe ainda no mercado, Roger? Então, Sérgio, estou publicando um livro justamente chamado de Transformação Digital Disruptiva. Da palavra, né? Justamente o caminho para a sustentabilidade. E nesse livro, justamente, eu publico, né? Eu trago algumas profissões que nem existem hoje ainda, né? Mas são tecnologias novas que a gente está vendo e que já estão batendo na nossa porta. Por exemplo, que profissão que não existe que ali na frente já estará se apresentando ao público, né, os jovens principalmente? Hoje já existe uma profissão, vou citar uma que já está existindo e que não tem profissionais no mercado, que é o cientista de dados, por exemplo, né, o Data Science. Então é uma profissão bastante nova, relativamente nova, e quando a gente analisa o contexto das universidades, por exemplo, não existe esse curso. E é uma profissão que paga um salário acima de 20 mil reais. Mas cientista deve ser uma pessoa inteligentíssima. Não tem como qualquer um ir lá e fazer um curso, ou é o contrário? Não é mais ou menos por aí. O cientista de dados é justamente entender essas novas tecnologias, né? Esse mar de informações que a gente tem hoje, que o ser humano tem, que os sistemas geram, né? A gente fala os famosos Big Data, e é justamente essa capacidade de você interpretar essas informações e tornar essas informações visíveis num contexto de que você possa tomar uma ação com base nesses dados. Então é uma pessoa que organiza esses dados, essas como informações. Se fosse um engenheiro de dados, para fazer uma comparação muito tosca. Não, mas é mais ou menos por aí, certo? Então, se a pessoa tem capacidade de se formar em engenharia, pode também fazer o curso de cientista, né? Cientista de dados. Muito bem. A outra profissão, vamos chamar de das nanotecnologias, por exemplo. São novas tecnologias que estão vindo também, que é uma profissão bastante nova, né? Aqui a gente vê muito pouco falar isso, mas isso já é muito difundido fora daqui, principalmente nos Estados Unidos, né? Na China inclusive. É o estudo das novas tecnologias, nanotecnologias, para você aplicar em qualquer situação, qualquer produção, sistema produtivo, enfim, que utiliza, por exemplo, as impressões 3D. Então você vai imprimir, por exemplo, um garfo, uma faca, um copo, enfim, utilizando essas novas tecnologias. Nano é uma coisa muito pequenininha, tamanho de uma célula, quase. Muito minúsculo. Tem até, fala-se muito em remédios, né, em pílulas que você toma, e lá dentro do seu corpo saem micro-robôs, vou fazer uma comparação como esta, e esses micro-robôs vão até o lugar que está o problema, que está a doença, para corrigir mecanicamente. Tem movimento, ele tem quase que inteligência, e não é uma ação química, é uma ação, volto a dizer, construída uma maquinazinha muito pequenininha. Além disso, você tem outras coisas que você usa no dia a dia que trabalha com nanotecnologia. E você dizia que tanto pode construir um garfo, uma faca, mas hoje já se fala na construção de casas por impressão 3D, de automóveis por impressão 3D, que não precisa de forma, né, de molde. Você apenas aperta o botão e aquela máquina, certo, vai construindo passo a passo. Isso já está em andamento, justamente é uma das ameaças do mercado da construção civil, né? Já estão sendo impressas casas, inclusive moradias. Né? Eu já vi, inclusive, em vídeo, evidente. Inclusive eu cito no livro, tem alguns exemplos lá de alguns cases, e também, por exemplo, pontes, já estão sendo construídas pontes. Né? Não usa concreto, né? Usa microconcreto, justamente, a impressora 3D que usa esse microconcreto, ou seja, um nanoconcreto,
Não tem ferro. Para fazer a impressão. Não. Esse microconcreto ele é composto de um material que tem um ferro, a liga de ferro junto. Então, só para você ter ideia, justamente para dar sustentabilidade e o reforço. Né? Você já foi em casa e já viu aquela bisnaga que sai aquele creme, né? O chantilly, etc., que você vai apertando e ele vai dando uma forma na ponta para você decorar um bolo, fazer ali um salgadinho, etc. Tu imaginas isso uma máquina grande que ao invés de sair ali o negócio de bolo, chantilly, enfim, o creme, sai o micro cimento, sai o micro metal, só que tudo pequenininho, mas isso vai ficando cada vez maior, até chegar numa ponte. Justamente. E dando um exemplo, né, nos Estados Unidos, a Singularity University, que é uma universidade da singularidade, ela já tem testes, já equipamentos, impressora 3D imprimindo comida. Ou seja, futuramente nós teremos em nossa casa uma impressora 3D pequena e você vai comprar comida, né, em pacote, em sachê, e você vai imprimir a sua comida na própria casa. Meu Deus. Então você não vai cozinhar mais a comida, né? Você vai imprimir a sua comida em 3D. Ela vem em micropó, micropó, como você hoje compra, né, para fazer pão. Se fosse preparar um sorvete, enfim, vem a embalagem pronta, você vai colocar, né, vai ter a sua mistura e você vai imprimir a sua comida. Novas profissões, vamos continuar na lista? Isso, vamos dar um outro dado, por exemplo. Cerca de 46% das crianças que estão na idade de 4 a 5 anos irão trabalhar em profissões que nem existem ainda. São coisas que não existem ainda. Nem nós sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos ainda. Não sabemos. Por quê? Por causa dessa velocidade, né, em que o mundo está, que as coisas estão acontecendo devido às tecnologias exponenciais que a gente fala hoje. Então são coisas que nem se faz ideia. Mas vamos trazer algumas tecnologias, por exemplo, IoT, que é a internet das coisas, né? O Big Data, o analítico, a nanotecnologia que a gente acabou de falar, os materiais nanomórficos. Então, por exemplo, são impressões de tecidos humanos, impressão de tecidos ósseos, enfim. Então isso tudo já está acontecendo hoje. Mas onde é que a gente vai aprender isso? Uma pessoa que mora aqui em Joinville, em Araquari, Barra do Sul, São Francisco, né, onde a gente tem infelizmente uma boa audiência, muito obrigado pela sua audiência, como as pessoas vão aprender essas novas profissões? Então, Sérgio, aí que está um desafio hoje das próprias universidades e dos cursos. A gente vê isso muito, por exemplo, em cursos hoje online, né, de entidades que estão fazendo microcursos justamente voltado para essas novas tecnologias. E aí eu faço uma analogia, as nossas universidades, elas estão ensinando ainda, né, em sua maioria, pelo que a gente vê, inclusive, assuntos em que não vai mais existir a profissão logo ali. Vou dar um exemplo. Hoje a gente demora em torno de 3, 4, 5 anos para fazer uma faculdade. Vou trazer o exemplo do Uber. Se eu estivesse fazendo uma faculdade para ser motorista de táxi, o que aconteceu? Acabou o táxi. Acabou o táxi. Ou pelo menos rapidamente. Né? Então é só fazendo uma analogia. Isso está se tornando para todas as demais profissões que a gente vê hoje, as profissões tradicionais. Então, vou dar um outro exemplo. Fala-se muito que contador é uma profissão que deverá estar extinta em pouco tempo. As máquinas, o computador, vai fazer o trabalho do contador. Justamente. Isso já tem, né? Mas, por exemplo, outra informação bastante interessante, a profissão que está em risco é o do próprio advogado. O próprio Watson da IBM, que é o computador, aquele mega computador, ele já advoga melhor do que um ser humano. Você entra no sistema e diz, olha, eu tive um problema, o computador vai elaborar o princípio ou o processo para encaminhar para o juiz e o advogado físico não existe. Não existe mais. Ele dá já a sentença com base em milhões de contatos e de casos que ele tem, né, utilizando a inteligência artificial, por exemplo, e fazendo um julgamento já do caso, né, mais assertivo do que o próprio ser humano. Então são novas tecnologias, são novas profissões que a gente precisa estar antenado, né, porque elas estão batendo a nossa porta e isso está vindo muito rápido mesmo. E eu também quero alertar apenas comentar aqui no programa, que as pessoas têm que se reinventar. A cada 30 anos, 40 anos de idade, 60 anos, a pessoa pode buscar uma outra atividade, aprender algo diferente, até para agregar valor ao seu salário ou montar um novo negócio. Coisas que, como você falou, há 10, 20 anos atrás não existia, agora você pode tranquilamente preparar, certo? E nada mais do que importante
de a gente procurar essas informações de onde é que se tem. Ah, eu gosto de comida, tem novidades na comida. Ah, eu gosto da metalurgia, tem novidades na metalurgia. Eu gosto da atividade do direito, né, da administração, também tem novidades. Aí você vai atualizando a sua profissão, independente da tua idade. Perfeito, né? Se a gente fizer uma analogia entre o século passado, a Revolução Industrial, e o século XXI, onde o ser humano é o centro de tudo, né? No século passado nós tínhamos um aprendizado, eu fazia uma faculdade, 4, 5 anos, e eu mantinha esse conhecimento em torno de uns 10, 15 anos, digamos assim. Hoje, tudo que eu aprendi na faculdade não serve mais para o mundo de hoje, porque mudou tudo. Então a gente fala hoje que o ser humano, nós precisamos estar nos reinventando a todo momento. E aí entra o aprendizado contínuo. Você precisa estar diariamente, né, antenado, aprendendo coisas novas, porque a todo momento, né, coisas novas são inseridas no mercado, novos modelos de negócio, né? Empresas, por exemplo, como a Kodak, que hoje não existe mais, que imperou por muito tempo, veio as tecnologias... Nos últimos 30 anos, 90% das indústrias ou das empresas não existem mais. Não existe mais. Então, 10% é que sobrou. E nos próximos 10 anos, essa morte, digamos assim, das empresas tradicionais será maior ainda. Né? Então, isso não importa o tamanho da empresa. O que importa é ela estar se atualizando. É a velocidade hoje. Né? Sempre, eu me recordo que eu tive agora, recentemente, uma palestra, um seminário maravilhoso aqui no Perini, no Ágora, que foi recém-inaugurado, que eram especialistas do Brasil inteiro, com referências do mundo, e eles falando de coisas que a gente muitas vezes não percebe. O tempo está acabando, mas eu vou dar um exemplo da Disney, Walt Disney, lá nos Estados Unidos, no parque da Disney. A gente vê aquelas pessoas andando, milhares de turistas, os bonequinhos, né, circulando, mas a gente não imagina a inteligência que está por trás disso. Um exemplo, o lixo 23 passos. Eles, através de pesquisas, identificaram que uma pessoa que tem o lixo na mão não dá mais do que 23 passos para querer jogar aquilo fora. Então a Disney, a cada 23 passos de um cidadão, ela tem uma lixeira, evitando assim que as pessoas joguem do lado, etc. Pesquisa. Também para eles identificarem crianças que se perderam. A pesquisa deles revelou que essas crianças que se perderam vão basicamente para 2 lugares. Ou para o banheiro, que o pai e a mãe, deixa depois, a criança foi lá e pum, entrou no banheiro. Ou vai atrás do personagem preferido. Ele, por exemplo, vê o Mickey, o pai está indo para um lado, ele vai atrás do Mickey. E eles têm, os funcionários da Disney, uma tecnologia para identificar em até 8 minutos qualquer criança perdida. Se eles não conseguirem achar essa criança em até 8 minutos, eles, todo o parque, perde uma bonificação, o salário. Sabe quantas crianças se perderam com mais de 8 minutos nesses anos? Nenhuma. Isso é tecnologia. Roger, muito obrigado pela tua entrevista. Tomara que o que você está trazendo como novidade para a cidade frutifique e assim nós tenhamos uma cidade ainda mais inteligente para o cidadão. Perfeito. Obrigado, eu agradeço pelo convite e fico à disposição também para a gente falar mais vezes. Contatos contigo como faz? LinkedIn, as mídias sociais, né, pode me procurar lá, o Roger Metke. Né, eu estou lançando também um livro, e no livro a gente está lançando um site novo que chama-se quartaera.com.br. Lá vai ter publicações das novas tecnologias, informações e assuntos bem interessantes. Você sabe, né? Aqui, uma boa entrevista, um bom convidado, porque você sempre é o meu convidado. Fiquem com Deus, até o próximo.